Na divisa entre uma pequena cidade e uma densa floresta, existe uma estrada antiga e isolada. Conhecida pelos moradores locais como a Estrada dos Lamentos, ela é envolta em escuridão quase total ao cair da noite. Poucos ousam cruzá-la, e aqueles que se atrevem carregam um misto de medo e pressa. Afinal, uma lenda paira sobre aquele caminho esquecido. A história de Catarina, a mulher da estrada. Em noites de chuva, quando o silêncio é quebrado apenas pelo som das gotas batendo na estrada, motoristas começam a notar uma figura à beira da estrada. Ela é uma mulher com um vestido branco encharcado e sujo, como se estivesse presa na lama. O rosto dela, parcialmente oculto pelos cabelos, mostra um olhar vazio, fixo em quem se atreve a passar por ali. Mas essa mulher, Catarina, não é uma visão inofensiva. Décadas atrás, Catarina era uma jovem de espírito livre e apaixonado, mas que carregava o peso de um segredo. Ela vinha de uma família rica e influente, conhecida por suas posições rígidas e impiedosas. A jovem vivia sufocada por esse ambiente, onde qualquer deslize era punido com severidade. Porém, ela conheceu um rapaz humilde da cidade vizinha, e entre os dois floresceu um amor proibido. Para eles, a única solução era a fuga, mas isso seria fatal. Em uma noite chuvosa, Catarina partiu sozinha pela estrada, ansiosa para encontrar o amado e escapar da vida opressiva. Mas o destino interveio. Um carro em alta velocidade, talvez de alguém também buscando a fuga ou a pressa de cruzar a estrada maldita, a atropelou e seguiu adiante sem jamais olhar para trás. Catarina foi deixada ali, sozinha, na lama e na escuridão, com a vida se esvaindo lentamente sob a tempestade. E desde aquela noite, seu espírito nunca abandonou a estrada. Os primeiros relatos de sua aparição foram vagos, quase como lendas urbanas passadas de boca em boca. Mas com o passar dos anos, mais e mais motoristas passaram a jurar que haviam visto a mulher. Alguns contavam que, ao vê-la pela primeira vez, sentiam um frio gelado invadir o carro, como se o próprio ar ao redor dela fosse carregado de tristeza e raiva. Outros afirmavam que ouviram uma voz fraca, sussurrando por socorro, antes de vê-la surgir como uma visão pálida. Um dos relatos mais perturbadores foi o de um homem chamado Henrique, que viajava à noite para visitar a família. Ele não acreditava em superstições e decidiu cruzar a Estrada dos Lamentos, certo de que nada aconteceria. Mas no meio do caminho, Henrique avistou uma mulher parada, com a cabeça baixa, vestida de branco. Ele sentiu um impulso de parar, mas algo o impediu, um instinto profundo de preservação. Henrique acelerou, mas poucos metros depois, Catarina reapareceu na frente dele, imóvel, os olhos vazios e fixos. O carro de Henrique apagou de repente, e ele ficou preso ali, sozinho, com o som da chuva e aquela figura silenciosa. Durante minutos que pareceram uma eternidade, Henrique ficou paralisado, até que Catarina desapareceu em uma névoa. O carro voltou a funcionar, mas Henrique nunca esqueceu o olhar dela. Era um olhar de profunda dor e uma fome por vingança. Ele abandonou a estrada e nunca mais voltou. Um grupo de adolescentes, intrigado pela lenda e movido pela adrenalina, decidiu desafiar a história da mulher da estrada. Carregando celulares e lanternas, eles seguiram até o trecho mais isolado, perto da floresta densa. Durante a caminhada, eles riam e zombavam da ideia, mas assim que chegaram ao ponto exato onde Catarina costumava aparecer, a atmosfera mudou. Um dos adolescentes comentou que o ar estava estranho, pesado, como se algo invisível estivesse ao redor deles. Outro começou a ouvir um som de passos suaves sobre a estrada molhada, mas não havia ninguém à vista. E então, sem aviso, a figura de Catarina surgiu. Ela estava mais perto do que eles imaginavam, o rosto pálido e inexpressivo fixado neles, como se pudesse ver através de suas almas.
um silêncio mortal tomou conta do grupo. Quando um deles tentou falar, sua voz não saía. Eles tentaram correr, mas as lanternas falharam e as telas dos celulares piscaram. Catarina começou a se mover, lentamente, como se deslizasse pela estrada, os olhos cheios de um vazio assombroso. Quando finalmente conseguiram se mover, os adolescentes correram de volta para o carro e, ao olhar para trás, um deles viu Catarina no espelho retrovisor, parada, observando enquanto eles desapareciam. Muitos acreditam que Catarina não busca Mitchell apenas companhia, mas vingança. Dizem que aqueles que a ignoram ou tentam escapar são amaldiçoados a carregar sua presença para sempre, sendo perseguidos por aparições dela, ouvindo sussurros no silêncio e vendo o reflexo dela nos espelhos, quando menos esperam. Catarina os encontra, não importa onde estejam. Mas o mais terrível relato é de um casal que decidiu ignorar o medo e atravessar a estrada dos lamentos. Quando Catarina apareceu, o motorista pisou fundo no acelerador, mas ela parecia estar ao lado do carro, como uma sombra que os acompanhava. O casal não percebeu até mais tarde, mas, ao chegar em casa, encontraram marcas de mãos sujas de lama nas portas e vidros, como se ela tivesse tentado entrar. Desde então, eles dizem que nas noites de chuva, ouvem batidas nas janelas e, ao olhar, veem apenas o rosto de Catarina, sorrindo de forma sinistra. Hoje, aqueles que conhecem a lenda recomendam evitar a estrada à noite. Quem ousa cruzá-la deve fazê-lo em silêncio e sem olhar para os lados, pois Catarina é paciente. Ela espera por aqueles que a desprezam ou que ignoram sua dor. E se você decidir enfrentá-la, lembre-se, Catarina não é apenas uma visão fantasmagórica, ela é um espírito vingativo, preso entre o nosso mundo e o além, buscando eternamente o que a vida lhe negou e a vingança que nunca alcançou.